Ele queria liberdade, não fraldas. Mas 2 anos depois, o CEO milionário viu-a com 3 meninas que se pareciam exatamente com ele. Gonçalo Soares sempre viveu por uma regra: nunca deixar que as emoções interferissem na lógica. Por fora, ele parecia ter tudo: poder, riqueza, influência e o tipo de precisão fria que transforma pessoas em lendas no mundo dos negócios. Em Lisboa, cada decisão que tomava era deliberada, cada movimento calculado. Mas, no momento em que Leonor se apresentou diante dele no seu escritório, as mãos a tremer e os olhos cheios de medo e esperança, esse controlo começou a ruir. A sua voz era suave, quase a quebrar, quando proferiu as palavras que mudariam tudo. Estou grávida. Ele congelou não pelo choque, mas pela onda avassaladora de pânico que se recusava a demonstrar. Foi como se alguém tivesse retirado a armadura que ele construíra durante toda a vida para usar. No silêncio que se seguiu, o tic-tac do seu relógio caro parecia ensurdecedor. Tentou raciocinar, organizar, categorizar o que aquilo significava: responsabilidade, distração, perda de liberdade. Pensou em investidores, reuniões do conselho, manchetes de imprensa. Pensou em como o afeto poderia facilmente tornar-se uma fraqueza. E então, sem entender completamente por quê, disse as palavras que o assombrariam durante anos: eu quero liberdade, não fraldas. Ele não gritou, não discutiu, apenas falou com a certeza desinteressada de um homem que acreditava que a lógica o poderia salvar do caos. Leonor não chorou, não na sua frente. Ela simplesmente acenou com a cabeça, os lábios a tremer enquanto sussurrava: eu compreendo. Mas ele viu aquele brilho nos olhos dela, como se algo dentro dela se tivesse estilhaçado. Ela saiu calmamente, fechando a porta atrás de si, e o som disso foi mais agudo do que qualquer discussão que tivessem tido. Gonçalo ficou ali por um longo tempo, a olhar para o espaço vazio onde ela estivera, a tentar convencer-se de que tinha feito a coisa certa. No entanto, por alguma razão, naquela noite, quando foi para a sua cobertura, com vista para a cidade de Lisboa, ele não conseguia dormir. Sempre que fechava os olhos, via o rosto dela, a desilusão, a dor e aquela força discreta que outrora o atraíra. Ele serviu-se de um copo de uísque, a olhar pela janela, a ver as luzes da cidade a ficarem desfocadas enquanto a chuva começava a cair. Ava liberdade. Era isso que ele queria, não era? Sem laços, sem caos, sem vulnerabilidade. Mas por que então o silêncio parecia tão pesado? Nas semanas que se seguiram, ele enterrou-se no trabalho. Viajou de cidade em cidade, fechou negócios multimilionários, expandiu o seu império e preencheu cada segundo do seu dia com movimento, ruído e propósito. Mas quanto mais ele tinha sucesso, mais vazio se sentia. De vez em quando olhava para o telemóvel, meio à espera de uma mensagem que nunca chegava. Disse a si mesmo que ela tinha seguido em frente, que era melhor assim. No entanto, algo dentro dele, uma voz que não conseguia silenciar, sussurrava que ele acabara de destruir a única coisa que não estava à venda. Quando a sua assistente mencionou que Leonor se tinha demitido e saído de Lisboa, ele apenas acenou com a cabeça. Não perguntou para onde ela tinha ido, embora parte dele ansiasse por saber. Em vez disso, ficou novamente à janela naquela noite, com a cidade estendida diante dele, um reino construído sobre a sua própria solidão. Meses transformaram-se em anos, e Gonçalo aperfeiçoou a arte de fingir. O mundo via um homem que tinha tudo sob controle, mas por dentro ele carregava uma dor discreta e invisível. De vez em quando, nos rostos de estranhos, ele pensava ver um vestígio dela,
a curva de um sorriso, o brilho de olhos azuis que lhe recordavam tudo o que ele deitara fora. Desviava o olhar rapidamente, forçando o pensamento a desaparecer, dizendo a si mesmo que as emoções eram perigosas. Mas nem ele conseguia ignorar a verdade para sempre. No fundo, Gonçalo Soares sabia que tinha cometido o maior erro da sua vida e, embora ainda não soubesse, o destino já estava a preparar o momento que o faria enfrentá-lo. 2 anos tinham se passado desde aquela noite e a vida de Gonçalo Soares só tinha crescido em tamanho, em ruído e em vazio. A sua empresa duplicara de tamanho. O seu nome aparecia em revistas de negócios quase semanalmente, e a sua presença dominava qualquer sala em que entrasse. No entanto, quando os aplausos se desvaneciam e as luzes se apagavam, não havia nada além de silêncio à sua espera. Ele entrava na sua cobertura no topo da torre de vidro que construíra, rodeado pela paisagem urbana que outrora achara inebriante, e percebia como a vitória podia ser vazia. Comia sozinho, trabalhava sozinho e dormia numa cama que se tornara demasiado grande. Às vezes, à meio da noite, acordava sem saber porquê, o coração a palpitar como se tivesse ouvido uma voz a chamar o seu nome. Mas nunca havia ninguém ali. Apenas o zumbido da cidade lá embaixo e o fraco eco de uma decisão que nunca parara de o assombrar. Ele tentou afogar o sentimento no trabalho. Os seus dias começavam antes do amanhecer, cheios de chamadas, reuniões, sessões de estratégia e planos que preenchiam todas as horas até que a exaustão o obrigasse a parar. As pessoas admiravam-no pelo seu foco, pelo seu controlo, pela sua determinação imparável. Não sabiam que o que parecia ambição era, na verdade, punição. Cada negócio fechado, cada sucesso anunciado, parecia uma camada de armadura a protegê-lo do arrependimento que se recusava a enfrentar. Mas às vezes, quando apanhava o seu reflexo na parede de vidro de uma sala de reuniões, ele não via o homem que o mundo via. Via alguém mais velho do que os seus anos, alguém que trocara o calor pela estabilidade, o amor pela reputação e o significado pelo poder. Ele endireitava a gravata, levantava o queixo e seguia em frente como se o momento nunca tivesse acontecido. Havia noites em que ele conduzia pelas ruas tranquilas da cidade sem destino em mente. O motorista oferecia-se para o levar para casa, mas ele preferia ficar sozinho. Às vezes parava perto do rio Tejo, a ver os reflexos das luzes a ondularem na água, a perguntar-se se Leonor ainda pensava nele. Tentava não imaginar o rosto dela, mas ele vinha-lhe à mente de qualquer maneira. Aqueles olhos azuis suaves, a forma como o sorriso dela sempre os alcançava, a forma como ela ria quando pensava que ninguém estava a ouvir. Ele dizia a si mesmo que ela tinha encontrado alguém melhor, alguém que queria a vida que ele não podia dar-lhe. O pensamento deveria ter trazido alívio, mas em vez disso, deixava uma dor profunda no peito que nenhum sucesso conseguia silenciar. Certa manhã, ele ouviu 2 funcionários a sussurrar fora do seu escritório sobre alguém que se tinha mudado recentemente de volta à cidade. Um nome escapou: Leonor Costa. A sua caneta congelou a meio de uma assinatura. Pela primeira vez em anos, ele perdeu o foco. A sua assistente perguntou se algo estava errado, mas ele apenas acenou com a cabeça, fingindo estar bem. O resto do dia desvaneceu-se em fragmentos. Ele ficou em reuniões sem ouvir uma palavra, os seus pensamentos a circularem à volta daquele único nome como uma tempestade. Seria ela? Poderia ser mesmo ela? Ele disse a si mesmo que não importava, que não deveria importar, mas ao cair da noite,
Ele sabia que estava a mentir para si mesmo. Naquela noite, enquanto se servia de uma bebida, Gonçalo apanhou o seu reflexo novamente. O homem no vidro parecia poderoso, mas cansado, rico, mas inquieto. Ele percebeu que a liberdade, a coisa que outrora valorizara acima de tudo, se tinha tornado uma prisão. A vida que construíra era tudo o que ele pensava querer, mas sem ela não significava nada. Em algum lugar lá fora, Leonor estava a viver a sua vida, talvez com outra pessoa, talvez com um filho que até poderia parecer um pouco com ele. O pensamento atingiu-o como uma lâmina. Por um breve momento, ele imaginou como teria sido se não a tivesse afastado. Se tivesse segurado a mão dela em vez de lhe ter virado as costas. Se tivesse escolhido o amor em vez do medo. Mas ele afastou o pensamento tão rapidamente quanto ele veio. Gonçalo Soares não acreditava em "e se?". Ele acreditava em resultados, em controlo, em seguir em frente. Ainda assim, enquanto estava ali a olhar para a cidade cintilante, a verdade vazia pressionava o seu peito como um peso. Apesar de todo o seu poder, toda a sua liberdade, todo o seu sucesso, ele nunca se sentira tão encurralado. Foi uma tarde invulgarmente quente quando Gonçalo decidiu sair do escritório mais cedo do que o habitual, algo que não fazia há anos. As reuniões tinham corrido bem, os investidores estavam satisfeitos e, no entanto, ele não sentia nada. Disse ao seu motorista para parar no parque, um lugar que não visitava desde a juventude, quando as coisas eram mais simples e o mundo ainda parecia cheio de possibilidades. Ao sair do carro, o perfume das flores a desabrochar misturou-se com o som distante de risos transportados pelo ar, suave e puro, de uma forma que o atingiu inesperadamente. Ele caminhou ao longo do caminho ladeado por árvores, a sua mente inquieta e estranhamente vazia, até que uma explosão de risinhos chamou a sua atenção. Era o som de crianças a brincar. Ele olhou para o campo aberto perto da fonte, onde a luz do sol dançava sobre a relva, e então viu-as. 3 meninas, idênticas em todos os aspectos, caracóis castanhos a saltar ao vento, olhos brilhantes da cor de mel quente, as suas pequenas mãos agarradas enquanto corriam pela relva. Estavam a rir, a construir um pequeno castelo de areia e gravetos, a sua alegria incontida e livre. Gonçalo sentiu algo a torcer-se profundamente dentro dele, algo estranho e antigo, uma atração estranha que o fez dar um passo mais perto sem sequer se aperceber. Então, logo atrás delas, ele viu-a. Leonor. Ela estava sentada num banco de madeira sob a sombra de um grande carvalho, a sua postura calma, o seu olhar firme, enquanto observava as crianças com um sorriso fraco e cansado. O cabelo dela estava mais comprido agora, a encaracolar ligeiramente nas pontas, e o vento apanhava-lhe as madeixas, roçando-as no rosto. Ela parecia mais suave, mas mais forte, mais enraizada do que ele se lembrava, e, no entanto, a visão dela atingiu-o como um murro no peito. A sua respiração ficou suspensa quando o mundo pareceu desvanecer-se à sua volta, deixando apenas a mulher que ele tinha afastado e as 3 pequenas vidas que, de alguma forma, pareciam ligadas à dor no seu coração. Ele não conseguiu mover-se por um longo momento. Foi como se o seu corpo se tivesse esquecido de como fazê-lo. Então uma das meninas virou-se para ele, o seu riso a desvanecer-se em curiosidade. Quando os seus olhos se encontraram, o coração de Gonçalo parou. Os olhos dela, azuis, impossivelmente familiares, eram os dele. Uma onda de descrença e perseção abateu-se sobre ele com tanta força que ele teve que dar um passo para trás.
As outras duas meninas viraram-se também, todas a piscarem os olhos para ele com a mesma mistura de inocência e reconhecimento que o fez sentir um nó no estômago. Ele não conseguia respirar, não conseguia pensar. Ele passara anos a convencer-se de que o passado estava para trás, que Leonor era apenas mais um capítulo encerrado, mas agora via-a sentada ali com aquelas crianças, e todas as paredes que construíra começaram a desmoronar. Leonor notou o olhar dele então. Ela olhou para cima lentamente, a sua expressão congelando quando o viu. Por um segundo, nenhum dos dois se moveu. O ruído do parque desvaneceu-se até que fossem apenas os dois, presos num silêncio pesado com tudo o que ficou por dizer. Gonçalo deu alguns passos hesitantes para a frente, o seu coração a bater dolorosamente contra as costelas. Ele queria dizer o nome dela, mas ele ficou preso na sua garganta. Ela não sorriu, não franziu a testa, simplesmente observou-o, cautelosa, incerta, como se estivesse a ver um fantasma. Finalmente ele conseguiu sussurrar um Leonor tenso. Os lábios dela separaram-se, e por um momento ele viu o brilho de emoção por trás do seu exterior calmo. Surpresa, medo, algo mais que ele não conseguia nomear. Ele olhou novamente para as crianças, para os seus rostos pequenos tão vivos e brilhantes, e a pergunta surgiu-lhe como uma tempestade que ele não conseguia conter. Elas são... Ele não conseguia terminar a frase com medo da resposta. Ela olhou para ele, o maxilar a apertar ligeiramente, antes de dar um aceno único, quase imperceptível. Nossas. As palavras estilhaçaram-no. Foi um som discreto, quase frágil, mas aterrou com o peso de 1000 arrependimentos. As suas pernas ficaram fracas quando ele se afundou no banco ao lado dela, embora ela se afastasse ligeiramente, mantendo espaço entre eles. Ele olhou fixamente para as meninas a brincar, o riso a ecoar à distância, e tentou processar o que estava a ver. Ele tinha filhas, 3 delas, e nunca soubera. A percepção rasgou-o, enchendo-o de uma culpa tão pesada que ele mal conseguia respirar. Todas as noites em que ele dissera a si mesmo que fizera a escolha certa, todos os anos em que ele enterrara as suas emoções sob ambição e controlo, tudo parecia sem sentido agora. Ele virou-se para Leonor, a sua voz a tremer. "Por que não me disseste?" Ela exalou lentamente, os olhos nunca deixando as crianças. "Tu deixaste bem claro que não querias fazer parte disto, Gonçalo. Eu respeitei isso." O tom dela não era amargo nem frio, era calmo, final, como alguém que há muito aceitara a dor que carregava. Ele queria argumentar, dizer-lhe que ela deveria tê-lo ligado, deveria ter-lhe dado uma oportunidade, mas no fundo ele sabia a verdade. Ele a tinha afastado. Ele tinha escolhido a liberdade em vez do amor, e este era o custo. O riso das crianças flutuou de volta para eles, e Gonçalo sentiu lágrimas a picar os cantos dos olhos, mas piscou-as para longe. Ele não tinha o direito de chorar, não tinha o direito de se sentir injustiçado. Pela primeira vez na sua vida, ele não sabia o que dizer, o que fazer, ou como consertar algo. Tudo o que podia fazer era sentar-se ali, a ver a luz do sol a brilhar no cabelo de 3 meninas que partilhavam os seus olhos e a perceber que a liberdade nunca fora o que ele realmente queria. Gonçalo mal conseguia focar-se enquanto estava sentado em frente a Leonor no pequeno café perto do parque. O tilintar das chávenas de café e o zumbido suave da conversa à sua volta desvaneceram-se em nada enquanto ele tentava acalmar a respiração. Ele não conseguia parar de olhar para a janela
onde as 3 meninas estavam sentadas com uma ama numa mesa lá fora, a pintar e a rir como se o mundo fosse um lugar perfeito. Cada som que faziam, cada sorriso que partilhavam, era uma faca de culpa a torcer-se mais profundamente dentro dele. Ele tinha perdido tudo, as suas primeiras palavras, os seus primeiros passos, os seus aniversários. Tinha perdido anos que nunca poderiam ser devolvidos e não havia nada que ele pudesse fazer para mudar isso. A sua voz, quando finalmente surgiu, soou rouca e desconhecida. Tu devias ter me dito. Leonor olhou para ele, as mãos agarradas à chávena de café, a sua postura calma, mas cautelosa. E o que terias feito, Gonçalo? Tu deixaste bem claro o que querias naquela altura. O tom dela não era de raiva, apenas de cansaço, como alguém que carregara esta conversa 1000 vezes na cabeça. Ele tentou encontrar uma resposta, mas a sua mente era uma tempestade de arrependimento e vergonha. Ele lembrou-se das suas palavras exatas daquela noite, a frieza com que lhe dissera que queria liberdade, não fraldas. Soava mais cruel agora do que nunca, a ecoar na sua mente como uma maldição. Ele esfregou as têmporas e exalou, a tentar encontrar algo, qualquer coisa, para dizer que pudesse consertar. Eu estava errado, ele admitiu calmamente. Pensei que estava a fazer a coisa certa. Pensei... Ele parou, incapaz de terminar. Ela não o interrompeu. Apenas ficou ali sentada, a olhar para ele com aqueles mesmos olhos azuis que costumavam ver através de todas as paredes que ele construía. Por muito tempo, nenhum dos dois falou. O ar entre eles estava denso com anos de silêncio e palavras que nunca tinham sido ditas. Quando Leonor finalmente voltou a falar, a sua voz era suave, mas firme. Não foi fácil, Gonçalo. Tive de me mudar, encontrar um novo emprego, tomar conta de 3 bebés sozinha. Houve noites em que eu não sabia como é que ia conseguir. Mas depois olhava para elas e, de alguma forma, encontrava a força. Elas são o meu mundo inteiro. Eu nunca quis escondê-las de ti, mas não podia arriscar trazer essa dor de volta para as nossas vidas. Ele queria estender a mão por cima da mesa, pegar na mão dela, dizer que sentia muito de uma forma que significasse algo. Mas não o fez. Ele nem sabia se ainda tinha o direito de lhe tocar. A empregada veio e reabasteceu as suas chávenas, mas nenhum deles reparou. O olhar de Gonçalo vagueou novamente para a janela, para as meninas que agora mostravam os seus desenhos uma à outra. Uma delas segurava um papel onde desenhara 3 bonecos de pau de mãos dadas. Ele sentiu algo a partir-se dentro dele. Elas são lindas, ele sussurrou. Leonor sorriu fracamente, a primeira pitada de calor na sua expressão. São inteligentes e teimosas, exatamente como tu. Ele não conseguiu evitar soltar uma risada fraca, mas o som era oco. Ele recostou-se na cadeira, passando a mão pelo cabelo. Eu nem sei os nomes delas, disse calmamente. Leonor olhou para ele por um longo momento. Depois finalmente respondeu. Sofia, Eva e Clara. Ouvir os nomes delas fez algo apertar no seu peito. Ele repetiu-os em voz baixa, como se tentasse memorizá-los. Houve um silêncio depois disso, um que parecia quase pacífico, apesar da tensão entre eles. Os anos que tinham perdido não podiam ser desfeitos, mas pela primeira vez em muito tempo, Gonçalo sentiu algo além do vazio. Era culpa, sim, mas também anseio, uma esperança desesperada de que talvez não fosse tarde demais para tentar. Eu quero conhecê-las, ele disse de repente. Se me deixares, não vou forçar, eu quero estar lá, mesmo que seja só um pouco. Leonor olhou para ele cética, mas a sua expressão suavizou quando viu o quão sério ele estava.
Não podes vir e ir quando te for conveniente, Gonçalo, ela disse calmamente. Elas nunca tiveram um pai. Eu não vou deixar que ninguém lhes parta o coração. As palavras atingiram-no com força, mas ele acenou com a cabeça. Eu compreendo. Eu não pediria se não estivesse pronto. Ele nem sabia se acreditava completamente em si mesmo, mas ele queria dizer cada palavra. Leonor estudou-o por um longo momento, os olhos a perscrutar o seu rosto em busca do homem que ela outrora amou. Ela viu vestígios dele, a mesma intensidade, a mesma força discreta, mas havia algo diferente agora, algo mais suave por trás das arestas duras. Ela suspirou, olhando para a sua chávena. Vamos ver, ela murmurou finalmente. Gonçalo acenou com a cabeça, não forçando mais. Ele sabia que não merecia perdão ou confiança imediatos. Teria que os ganhar, um momento de cada vez. Ao saírem do café, a luz do sol bateu no cabelo dela e o riso das meninas encheu o ar novamente. Gonçalo ficou alguns passos atrás, a vê-las caminhar à sua frente, sentindo tanto uma dor quanto uma estranha sensação de paz. Pela primeira vez em anos, ele não estava a pensar em negócios ou em prazos. Estava a pensar em segundas oportunidades. Ele sabia que não seria fácil, mas enquanto via as suas filhas se virarem e acenarem para ele com sorrisos inocentes, ele percebeu algo com total certeza. Desta vez, ele não ia fugir. Gonçalo não conseguiu dormir naquela noite. Sentou-se no seu escritório, a cidade a brilhar através das altas janelas de vidro atrás dele, o ruído do trânsito abafado pela altura. Ele repassou cada detalhe do dia na sua mente, vezes sem conta. O café, a forma como Leonor tinha olhado para ele, o som das meninas a rir, a forma como uma delas lhe tinha pegado na mão sem hesitar, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Aquele toque desarmara-o de uma forma que mais nada alguma vez poderia. Pela primeira vez em anos, ele não estava a pensar em margens de lucro ou em negociações. Estava a pensar em como tinha perdido histórias para dormir, aniversários, joelhos esfolados e risos que lhe pertenciam. Fazia-lhe doer o peito, aquela percepção de que a vida tinha continuado sem ele, que algo tão perfeito existira enquanto ele estava ocupado a perseguir uma ideia de liberdade que apenas o deixara vazio. Na manhã seguinte, Gonçalo chegou ao trabalho cedo, mas o foco era impossível. Sentou-se atrás da sua enorme secretária, a olhar fixamente para folhas de cálculo e contratos, vendo em vez disso 3 rostos pequenos a sorrir para ele. A sua assistente bateu à porta suavemente antes de entrar, dando-lhe um rápido resumo da agenda do dia, mas ele mal a ouviu. Ele interrompeu-a a meio da frase, a sua voz distante, pedindo-lhe para libertar a sua tarde. Ela hesitou, assustada. Ele nunca libertava a sua agenda, mas o olhar nos seus olhos fê-la acenar sem questionar. Assim que ela saiu, ele recostou-se e exalou lentamente, fechando os olhos. Pela primeira vez os negócios podiam esperar. Naquela tarde ele encontrou-se novamente no parque. O sol estava a brilhar e o riso ecoava ao ar livre. Levou-lhe apenas um momento para as avistar. Leonor sentada sob o mesmo carvalho, um livro nas mãos, as filhas a brincar nas proximidades. Ele hesitou antes de se aproximar, não querendo intrometer-se, não querendo quebrar a frágil paz que existia entre eles. Mas quando uma das meninas, Eva, ele lembrou-se, o viu. Ela correu em direção a ele com um sorriso largo que lhe parou o coração. Voltaste, ela disse alegremente, a sua pequena mão a agarrar a dele. A inocência dela fez algo dentro dele desmoronar. E tudo o que ele pôde fazer foi acenar com a cabeça, engolindo o nó na garganta. Leonor olhou para cima então, a sua expressão suavizando por apenas um segundo,
antes de fechar o livro e se levantar. Gonçalo, ela disse calmamente, caminhando até ele. Não havia raiva na sua voz desta vez, apenas uma calma cautelosa. Não tinhas de vir. Ele abanou a cabeça, incapaz de evitar sorrir fracamente. Eu quis vir. Por um momento, o silêncio entre eles foi pesado, mas não hostil. As meninas corriam à volta deles a rir, os seus risos a entrelaçarem-se na brisa, e Gonçalo viu-se a observá-las com admiração. Parecia irreal ver pedaços de si mesmo em cada uma delas. Os mesmos olhos, o mesmo brilho teimoso quando discutiam por causa de um brinquedo, a mesma determinação quando tentavam construir algo com gravetos e folhas. Ele olhou de volta para Leonor. Tu fizeste isto tudo sozinha, ele disse calmamente. Ela encolheu os ombros ligeiramente, embora ele pudesse ver o orgulho e a dor escondidos por trás da sua expressão calma. Eu não tinha escolha. Elas precisavam de mim. Ele queria dizer algo, pedir desculpa, mas ela cortou-o gentilmente. Não estou a dizer-te isto para te fazer sentir culpado, Gonçalo. O que está feito, está feito. A única coisa que importa agora são elas. O olhar dela suavizou enquanto ela observava as meninas. Elas merecem estabilidade, elas merecem amor. Eu não quero confundi-las. Ele acenou com a cabeça, a compreender, embora as palavras picassem. Eu não vou a lado nenhum, ele disse firmemente. Sei que não tenho o direito de pedir muito, mas quero ganhar um lugar nas vidas delas. Ela estudou-o por um longo tempo, a tentar lê-lo, a ver se este era o mesmo homem que ela outrora conhecera. O que ela viu surpreendeu-a. Não havia arrogância agora, nem indiferença, apenas sinceridade e algo que ela nunca tinha visto antes nos seus olhos. Humildade. Passaram a hora seguinte juntos, a observar as meninas a brincar, a falar calmamente sobre coisas pequenas. As suas comidas favoritas, as escolas nas proximidades, as coisas que as faziam rir. Gonçalo ouviu cada palavra, memorizando os detalhes como se fossem peças de um quebra-cabeça que ele estava desesperado para completar. Quando Sofia caiu e esfolou o joelho, ele instintivamente correu para a frente antes que Leonor se pudesse mover. Ele agachou-se ao lado dela, a falar suavemente, a sua voz gentil, de uma forma que surpreendeu até a si mesmo. A menina soluçou, depois sorriu, quando ele lhe entregou um lenço de papel e disse: És corajosa, tal como a tua mãe. Quando ele olhou para cima, Leonor estava a observá-lo com uma expressão estranha, algo entre descrença e algo mais profundo que ela tentava esconder. Quando o sol começou a pôr-se, Leonor reuniu as meninas a preparar-se para sair. Gonçalo acompanhou-as até o carro, cada passo a parecer pesado e leve ao mesmo tempo. Quando as meninas acenaram para ele a gritar: "Até logo!" do banco de trás, ele sentiu um calor a espalhar-se por ele, um tipo de felicidade que ele não conhecia há anos. Leonor ficou junto à porta do carro a hesitar. "Podes vir cá amanhã", ela disse finalmente, a sua voz baixa, mas firme. "Se quiseres." Gonçalo encontrou os olhos dela e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Não o sorriso educado e ensaiado que ele usava nas salas de reuniões, mas algo real. "Eu quero!" Enquanto via o carro afastar-se, o som do riso delas a ecoar fracamente, Gonçalo percebeu que algo dentro dele tinha mudado para sempre. Durante anos, ele tinha medido o sucesso pelo poder, pela riqueza e pelo controlo, mas nada disso significava algo em comparação com as poucas horas que acabara de passar com elas. Ele olhou para a luz a esbater-se, uma sensação de clareza,
a assentar no seu peito. Ele não podia mudar o passado, mas talvez, apenas talvez, ele pudesse construir algo melhor agora, algo real. As visitas de Gonçalo tornaram-se uma rotina discreta ao longo das semanas seguintes, algo que começou como momentos hesitantes e lentamente se transformou em algo constante e real. Todas as tardes, depois do trabalho, em vez de ir para o bar com os colegas ou rever contratos intermináveis, ele encontrava-se a conduzir para o parque, para o apartamento de Leonor ou para a pequena creche que as meninas frequentavam. No início, as crianças encaravam-no com um tipo de curiosidade educada que poderiam dar a um estranho, mas gradualmente essa curiosidade transformou-se em calor. Corriam em direção a ele com gritos de alegria, as suas pequenas mãos a puxarem-lhe as mangas, a implorarem para ele brincar. Ele era desajeitado no início. Não sabia como segurar uma corda de saltar, como fazer tranças no cabelo de bonecas, ou sequer como ler uma história para dormir sem soar como se estivesse a fazer uma apresentação de negócios. Mas as meninas não se importavam. Elas riam-se dos seus erros, corrigiam-no e incluíam-no de qualquer maneira. A sua aceitação inocente a derrubar paredes que ele nem se apercebera que ainda estavam de pé. Certa noite, Leonor convidou-o para jantar. Era simples, esparguete, salada e uma garrafa de vinho que ela provavelmente estava a guardar, mas para Gonçalo parecia a refeição mais significativa da sua vida. O pequeno apartamento estava quente e cheio de risos, as meninas a mostrarem-lhe os seus desenhos enquanto Leonor cozinhava. Ele sentou-se à mesa a observá-las, sentindo algo no seu peito a mudar e a expandir-se de maneiras que o assustavam. Quando Leonor finalmente se juntou a eles, o cabelo dela solto e apanhado, as bochechas coradas pelo calor do fogão, ele não conseguia tirar os olhos dela. Ela parecia diferente da mulher de que ele se lembrava, mais forte, mais enraizada, mas ainda impossivelmente bonita. A certa altura, Sofia deixou cair o garfo e ele curvou-se para o apanhar. Quando olhou para cima, os olhos de Leonor encontraram os dele e, por um momento, nenhum dos dois se moveu. Não era romântico ou dramático, era algo mais discreto, algo que falava de anos perdidos e um anseio que ainda vivia sob a superfície. Depois do jantar, quando as meninas foram para a cama, eles sentaram-se juntos na pequena varanda com vista para a rua. As luzes da cidade cintilavam por baixo deles e o zumbido do trânsito distante preenchia as pausas na conversa. Leonor encostou-se à grade, a sua expressão pensativa. "Tu és bom com elas", ela disse suavemente. Gonçalo soltou uma risada baixa. "Estou a aprender", ele admitiu. "Elas facilitam." Ela sorriu fracamente, mas os seus olhos permaneceram distantes. "Elas precisavam de um pai. Eu simplesmente nunca pensei..." A sua voz sumiu, e ele virou-se para olhar para ela, a sentir o peso do que ela não estava a dizer. "Que eu estaria aqui novamente?" ele perguntou calmamente. Ela não respondeu, mas o silêncio foi suficiente. Ele queria dizer-lhe que tinha mudado, que o homem que outrora se afastara porque temia a responsabilidade tinha desaparecido. Mas as palavras pareciam vazias em comparação com o que ele estava a tentar mostrar-lhe através das suas ações. Ainda assim, a culpa nunca o deixou. Às vezes, quando as meninas riam, ele sentia uma pontada aguda no peito, um lembrete de que não tinha estado lá para o seu primeiro riso, a sua primeira palavra, o seu primeiro aniversário. Ele queria compensar tudo, embora soubesse que nunca conseguiria realmente. Certa noite, depois de as meninas terem adormecido, ele deu por si a parar no quarto delas, a observá-las a respirar suavemente
no brilho fraco de um candeeiro noturno em forma de lua. Leonor encontrou-o lá, encostado ao batente da porta, e por um longo momento ambos apenas observaram em silêncio. Então ela disse calmamente: "Elas sonham contigo às vezes. Eu consigo perceber." Ele virou-se para ela, assustado. "O que queres dizer?" Ela deu um sorriso pequeno e triste. "Elas não sabiam quem tu eras, mas costumavam perguntar por que é que outras crianças tinham um pai e elas não. Eu disse-lhes que o delas estava longe, a trabalhar muito. Talvez parte de mim esperasse que isso fosse verdade. As palavras dela atingiram-o mais forte do que ele esperava, e ele teve que desviar o olhar, a piscar contra a picada nos olhos. "Eu fui um cobarde", ele disse finalmente. "Pensei que queria liberdade, mas tudo o que fiz foi construir paredes à minha volta e chamar-lhe sucesso." Ela não respondeu, apenas observou-o com uma expressão que era mais suave do que antes, cheia de compreensão, mas também o fraco eco de dor. "Não podes mudar o passado, Gonçalo", ela disse gentilmente. "Mas podes decidir que tipo de homem queres ser agora." Ele acenou com a cabeça lentamente, as palavras dela a afundarem-se profundamente no seu peito. "Eu sei", ele sussurrou. "E eu quero ser alguém de quem elas se possam orgulhar. Alguém em quem tu possas confiar." Por um momento ela não se moveu. Então, lentamente, estendeu a mão e tocou na dele. Foi um gesto simples, hesitante e frágil, mas carregava mais significado do que tudo o que tinham dito. Ele virou a mão, os dedos roçando os dela, e pela primeira vez em anos, algo como paz assentou entre eles. Ficaram assim por um tempo, o silêncio confortável, o ar da noite fresco contra a sua pele. Em algum lugar dentro do apartamento, uma das meninas murmurou no seu sono, e Leonor sorriu fracamente. Gonçalo olhou para ela, percebendo o quanto tinha perdido e o quanto estava finalmente a começar a encontrar novamente. Naquela noite, enquanto ele conduzia para casa, a cidade parecia diferente, menos como um campo de batalha e mais como um lugar onde a vida podia recomeçar. Ele olhou para as estrelas, a pensar no pequeno apartamento, no som suave do riso das crianças e na mão de Leonor a descansar levemente na sua. Pela primeira vez na sua vida adulta, ele não estava a perseguir o poder ou a fugir da responsabilidade. Ele estava a correr em direção a algo real, algo frágil, algo que valia tudo o que ele tinha para dar. Gonçalo acordou antes do amanhecer, os seus pensamentos já pesados com a mesma pergunta que o assombrara durante semanas. Estaria ele a fazer o suficiente para acertar as coisas? Ele estava junto à janela da sua cobertura, a paisagem urbana a brilhar fracamente enquanto o sol começava a nascer. O seu reflexo no vidro parecia um estranho, um homem que passara a vida a perseguir o sucesso, agora levado aos joelhos por 3 meninas pequenas e pela mulher que ele outrora quebrara. Ele tinha construído um império, mas nunca um lar. Agora, pela primeira vez, ele queria um. Queria-o com elas. Queria risos nas manhãs, mãos pequenas a puxarem-lhe as mangas, o cheiro a café e panquecas em vez do silêncio estéril do luxo vazio. Mas querer não era suficiente. Ele sabia que a confiança não era algo que ele pudesse comprar, nem com presentes nem com promessas. Tinha de ser conquistada, peça por peça frágil, e o pensamento tanto o aterrorizava quanto o humilhava. Naquela tarde, ele conduziu até à creche das meninas com o coração a palpitar no peito. Era a vez dele de as ir buscar, algo que Leonor tinha concordado apenas recentemente. Quando ele chegou, as meninas estavam lá fora a brincar no jardim. Sofia estava a desenhar formas na terra com um pau. Eva estava a perseguir borboletas
e Clara estava sentada calmamente perto de um banco a observá-las a ambas. Quando ela o viu, o rosto dela iluminou-se. "Papá!" Ela gritou, correndo em direção a ele. A palavra congelou-o no lugar. Foi a primeira vez que alguma delas a tinha dito. Ele ajoelhou-se, apanhando-a nos braços, sentindo o pequeno peso do corpo dela a pressionar-se contra ele. "O que é que disseste?" Ele perguntou suavemente, a sua voz instável. Ela riu e repetiu-o como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Papá!" Algo dentro dele se abriu então. Todas as paredes, todas as defesas, toda a ilusão de que ele alguma vez poderia viver sem elas. Ele abraçou-a com mais força, os olhos a fecharem-se enquanto sussurrava. "Sim, querida. Estou aqui." Mais tarde, naquele dia, quando Leonor chegou à casa do trabalho, ela encontrou-o sentado de pernas cruzadas no chão da sala de estar, rodeado de blocos de construção e bonecas, as meninas a rir à sua volta enquanto tentavam ensiná-lo a fazer tranças no cabelo. A visão parou-a. Por um longo momento, ela apenas ficou ali a observar. O homem que outrora se afastara da ideia de paternidade estava agora coberto de autocolantes, com 3 meninas pequenas a rir e a trepar por ele. Ele olhou para cima quando reparou nela a sua expressão aberta e desprotegida. "Chegaste cedo", ele disse com um sorriso envergonhado. Ela encostou-se ao batente da porta, incapaz de esconder a sua diversão. "Tu pareces diferente", ela disse. Ele encolheu os ombros. "Elas disseram que eu precisava de brilhar." Ele gesticulou para o brilho na sua camisola, e as meninas desataram a rir. O som encheu a sala, a ecoar nas paredes, como uma melodia que ela não se apercebera que lhe tinha feito falta. Algo dentro dela amoleceu. Pela primeira vez em muito tempo, a visão dele não lhe fazia o coração doer, fazia-o aquecer. Naquela noite, depois de as meninas estarem a dormir, eles sentaram-se juntos na sala de estar tranquila, os restos do jantar ainda na mesa. O ar entre eles estava pesado, mas calmo. Leonor olhou para ele, a sua expressão pensativa. "Elas chamaram-te papá hoje", ela disse calmamente. Ele congelou, depois acenou com a cabeça lentamente. "Sim, eu não lhes pedi." Ela sorriu fracamente. "Elas não teriam feito isso se não quisessem." Ela fez uma pausa, os olhos a perscrutarem o seu rosto. "Tu mudaste, Gonçalo." Ele olhou para suas mãos, depois de volta para ela. "Eu tinha que mudar. Eu não posso desfazer o que fiz, mas posso garantir que nunca mais me afasto." A sua voz era baixa, mas firme, cada palavra a carregar o peso da verdade. Leonor não respondeu imediatamente. Ela parecia cansada, não dele, mas dos anos que se tinham estendido entre eles, de todas as batalhas que ela travara sozinha. "Alguma vez pensas em como poderia ter sido se tivesses ficado?" Ela perguntou finalmente. Ele soltou um longo suspiro. "Todos os dias eu estava errado, tu sabes, sobre tudo. Pensei que o sucesso era sobre poder e controlo, mas é sobre o amor, sobre com quem constróis a tua vida. E eu deitei isso fora." Ela encontrou o olhar dele, os seus olhos suaves, mas cautelosos. "Talvez tenhamos deitado fora ambos", ela disse. "Eu parei de acreditar em segundas oportunidades há muito tempo." Ele sorriu fracamente. "Então deixa-me provar que estás errada." Dias transformaram-se em semanas e o frágil equilíbrio entre eles começou a mudar. Leonor começou a confiar nele novamente, não com palavras, mas através de pequenos gestos, uma mensagem a pedir-lhe para ir buscar as meninas, um convite para jantar,
um sorriso discreto quando as suas mãos roçavam ao passarem um prato um ao outro. Gonçalo nunca forçou. Ele simplesmente aparecia, repetidamente, até que estar ali não era um esforço, mas um hábito. As meninas prosperaram, o riso delas a tornar-se a banda sonora das suas noites. Pintavam juntos, liam histórias e construíam fortes de almofadas na sala de estar. Às vezes, Leonor juntava-se a eles e, nesses momentos, Gonçalo sentia algo que não sentia desde que era rapaz: contentamento. Certa noite, enquanto ele aninhava as meninas na cama, Sofia olhou para ele sonolenta e sussurrou: "Vais estar cá amanhã?" Ele sorriu e beijou-lhe a testa. Sempre. A palavra permaneceu no ar muito depois de ela ter fechado os olhos. Quando ele saiu para o corredor, Leonor estava lá, encostada à parede, a observá-lo. "Tu realmente queres dizer isso, não é?" Ela perguntou calmamente. Ele encontrou o olhar dela e acenou com a cabeça. "Com tudo o que eu tenho." Ela não respondeu imediatamente, mas enquanto ele se virava para sair, ela estendeu a mão e tocou no seu braço levemente. "Fica para jantar amanhã," ela disse suavemente. Não era muito, mas para ele parecia o início do perdão. Ele deixou o apartamento dela naquela noite com o coração cheio de algo desconhecido: esperança. O tipo que não vinha do sucesso ou da riqueza, mas do amor conquistado à custa de muito. E enquanto ele conduzia pelas ruas tranquilas da cidade, percebeu que pela primeira vez em anos ele não estava a fugir do seu passado. Ele estava finalmente a construir o seu futuro. Gonçalo acordou numa manhã de domingo com o som de risos a ecoar fracamente do parque fora da sua janela. Já tinham passado meses desde aquela primeira tarde no parque, meses de cura lenta e reconstrução, e, no entanto, ainda parecia novo a cada dia. Ele vestiu-se calmamente, pegou no pequeno ramo de flores silvestres que comprara numa banca e conduziu até ao lugar de Leonor, sentindo uma mistura de antecipação e paz que não sentia há anos. Quando ele chegou, as meninas já estavam no alpendre, à espera dele como sempre faziam. Eva foi a primeira a vê-lo e gritou o seu nome, a sua voz a ecoar pelo ar fresco da manhã. Ele mal teve tempo de se ajoelhar antes que 3 pequenos corpos colidissem contra ele, os braços a enrolarem-se firmemente no seu pescoço, como se tivessem medo que ele pudesse desaparecer novamente. Mas ele não ia a lado nenhum, não desta vez, nem nunca mais. Dentro do apartamento, Leonor estava junto à janela da cozinha, a luz do sol a brilhar no cabelo dela, enquanto ela deitava café em 2 canecas. Ela virou-se quando ouviu a porta e sorriu, um sorriso pequeno e genuíno que ainda lhe apertava o peito. "Chegaste cedo," ela provocou suavemente, entregando-lhe uma chávena. Ele aceitou-a, roçando os dedos dela acidentalmente, embora ele já não se afastasse do contato como costumava fazer. "Não consegui dormir," ele admitiu. "Demasiado silêncio naquele meu sítio grande." Ela levantou uma sobrancelha, mas não disse nada, apenas se virou para o balcão e começou a cortar fruta para o pequeno almoço. Ele observou-a, reparando em como a luz brincava no rosto dela, em como o riso das meninas preenchia o espaço que costumava parecer uma ferida. Esta manhã simples e comum, era mais valiosa para ele do que todos os negócios que ele alguma vez fechara. Depois do pequeno almoço, foram todos juntos para o parque. As meninas perseguiam-se pela relva, os seus risinhos a ecoarem pelo ar, enquanto Gonçalo e Leonor se sentavam lado a lado num banco. Por muito tempo, nenhum dos dois falou. Já não era desconfortável.
O silêncio entre eles tinha se tornado algo quase sagrado. Finalmente, Leonor quebrou. Elas adoram-te, tu sabes? Ela disse, os olhos a seguirem as gêmeas enquanto brincavam. Gonçalo acenou com a cabeça lentamente, o seu olhar suave. Eu também as amo. Mais do que pensei que poderia amar alguma coisa. Ele hesitou, a sua voz mais baixa quando continuou. E eu amo-te, Leonor. Eu nunca deixei de amar. Eu simplesmente não sabia como te merecer. Ela virou-se para ele, a surpresa a brilhar no seu rosto, mas antes que ela pudesse responder, uma das meninas tropeçou e gritou. Gonçalo estava de pé num instante, a correr para o lado dela. Ele levantou-a gentilmente, a sussurrar tranquilidade, até que as suas lágrimas pararam, a sua voz baixa e quente. Quando ele a trouxe de volta para o banco, os olhos de Leonor estavam cheios de algo novo, não apenas perdão, mas compreensão. Naquela noite, eles regressaram à casa cansados, mas contentes. As meninas adormeceram no sofá, enroladas juntas como pequenos anjos a sonhar. Gonçalo levou-as uma a uma para as suas camas, demorando-se apenas o suficiente para roçar um beijo em cada pequena testa. Quando ele voltou, Leonor estava junto à janela, a olhar para a noite. Tu mudaste, ela disse suavemente, sem se virar. Tu não és o homem que partiu. Ele parou atrás dela, perto o suficiente para sentir o calor fraco da sua pele. Não, ele disse calmamente. Aquele homem pensava que o amor era uma distração. Este sabe que é a única coisa que importa. Ela virou-se então, os seus olhos a brilharem na luz fraca, e pela primeira vez ela permitiu-se realmente olhar para ele, o homem que a tinha magoado e o homem que tinha voltado para consertar as coisas. Tu estás aqui agora? Ela sussurrou. É isso que importa. Eles não precisavam de dizer mais. Ele aproximou-se, a sua mão encontrando a dela, os dedos a encaixarem-se, como se sempre tivessem pertencido ali. Lá fora, a cidade estava viva com som e luz, mas naquele pequeno apartamento, o tempo parecia abrandar. Ele percebeu então que a redenção não vinha em grandes gestos ou desculpas dramáticas. Vinha na consistência, em aparecer dia após dia, em amar sem condição. Gonçalo passara anos a construir um império de pedra, mas o que realmente o fazia sentir-se vivo novamente era este pequeno e frágil reino de amor que ele quase perdera. Semanas depois ele vendeu a sua cobertura e mudou-se para uma casa mais pequena, perto do bairro de Leonor. Passavam os fins de semana a plantar flores no jardim, a ensinar as meninas a andar de bicicleta, a fazer biscoitos sujos que enchiam a cozinha de risos. De vez em quando, Gonçalo apanhava Leonor a observá-lo com afeto discreto e cada vez isso o tornava mais determinado a nunca mais dar nada disso por garantido. Certa tarde, enquanto observavam o pôr do sol juntos no alpendre, ele estendeu a mão para a dela. Alguma vez pensas no que perdemos? Ele perguntou suavemente. Ela sorriu e encostou a cabeça ao ombro dele. Às vezes, mas depois olho para o que temos agora e percebo que era exatamente como tinha que ser. Ele fechou os olhos, deixando as palavras dela se afundarem nele como uma promessa. O passado já não o assombrava. Tinha-o levado até aqui, até elas. Enquanto o céu mudava de ouro para violeta, as meninas correram em direção a eles, a rir, a chamar os seus nomes. Ele abriu os braços e elas colidiram com ele, tudo calor, luz e amor. Gonçalo olhou para Leonor por cima das cabeças delas e sorriu, um sorriso real e desprotegido, o tipo que falava de tudo o que tinham sobrevivido e de tudo o que ainda tinham pela frente. E naquele momento, rodeado pelas únicas pessoas que alguma vez tinham realmente importado,
ele compreendeu que a sua liberdade não tinha sido encontrada ao fugir da responsabilidade. Ela tinha estado à sua espera no abraço delas o tempo todo.